Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando um novo tema, fique conosco, pois em alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a sua edificação. Te espero. Graça e paz, voltamos. Graça e paz. E o nosso tema de hoje, uma viva esperança. Eita Deus, hein? E o nosso texto está na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Acompanhe comigo. Bendito seja, ó Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Amém. Glória a Deus. Temos, portanto, pastor, alguns pontos nessa carta de Pedro, né? Importantíssimos nessa parte. Porque, primeiro, ele vai dizer que existe uma herança em Cristo Jesus. Verdade. Que não pode ser destruída, né? Uma herança que ninguém vai brigar com ninguém. Amém, pastor? Amém. Porque a gente já ouve histórias aí que por causa de herança, né? Um mata o outro diz que é meu e não é seu, mas essa é a herança. É verdade. Ninguém vai tomar de você. É uma herança que não pode ser destruída, não pode ser deteriorada, né? Mas é uma herança que no céu, reservada no céu, né, para todos nós. Ele também diz que embora a gente sofra no presente momento, fique contristados e tudo, mas a gente exulta, né? Exulta porque uma vez que nós somos confirmados na fé, e ele diz que essa fé é mais preciosa do que o ouro puro, inacessível, né? Então, pastor, a gente percebe quão importante a questão da fé e entender, né, que nós temos uma herança em Cristo Jesus. Pois bem, então o apóstolo Pedro, né, escreve aos cristãos que estavam dispersos. Ele os chama de forasteiros da dispersão. Foi na época, então, que morreu Estevão, pastor. Começa uma grande perseguição. Eles são retirados de Jerusalém, são expulsos e vão por todas as direções, né? Eles não saíram ali, pastor, expulsos, reclamando, murmurando, chorando, desesperado, mas diz a palavra que eles saíram pregando. Pregando o evangelho. Por onde andavam pregando o evangelho e confirmando muitos na fé. Meu Deus. Muitos iam crendo, recebendo o Senhor Jesus Cristo, né, como Senhor e como Salvador das suas vidas. Pedro, então, escreve para irmãos e irmãs que ele nunca viu. Está escrevendo para mim. E para mim e também para você, né? Então, ele escreveu para aqueles que estão dispersos pelo mundo, né? Quem sabe ele escreveu para alguém que está em Rondônia, né? No Pará e no Amazonas, escreveu para todos nós, né? A começar daquela dispersão até hoje, pastor, por todos que andam, né? Por aí. Essa carta é atualizada, né? É atualizada. Hoje.
E ele disse o seguinte: se você olhar para você socialmente, você é uma pessoa forasteira, que ora a política resolve uma coisa a seu respeito, ora resolve de outra forma, né? E ele diz, mas olha, você deve entender a sua identidade espiritual. Isso é importante, pastor, por isso a gente vem frisando essa questão, né? Você deve entender quem você é no mundo espiritual, quem você é dentro do plano eterno de Deus, qual é o teu nome que o Senhor te chama, que Ele te deu, né? Como é dentro desse projeto eterno de Deus, onde você se acha, né? Então ele diz, mas espiritualmente vocês são eleitos de Deus. É uma questão muito forte para os nossos corações. Como é forte, hein? É necessário que você olhe para tudo isso e saiba que espiritualmente você é uma pessoa eleita de Deus. Então ele disse, olha, vocês são forasteiros socialmente por causa da política, das resoluções que ela tem e tudo, porque resolveram expulsar, acabar com isso, tirar todo mundo, mas no mundo espiritual vocês são eleitos de Deus. Ele sabia, pastor, que todos os irmãos e irmãs, os cristãos, cristãs, eles estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos, muitos deles sendo mortos, né? E muitas vezes chamados de malfeitores, acusados porque eles eram intolerantes com o sistema. Vejam bem, pastor, hoje parece assim que a gente tolera muito o sistema, né? Pois é. A igreja é muito direcionada e muito amiga da política, né? Que situação é essa? Isso é incrível o que está acontecendo, né? É incrível, a gente percebe muitos cristãos e cristãs que eles estão sendo direcionados pelo que o sistema define. Estão ficando presos nessa situação política e social, né? Está preso, não consegue caminhar entendendo a sua identidade, qual é a sua função, o que precisa ser feito como igreja, como filho, né? E entender que mesmo estando aqui nesse mundo, nós como filhos, igreja do Senhor, nós estamos vivendo aqui, mas não somos daqui, né? Exatamente. Há muitos desesperados. Ai, o Senhor que deve governar sobre nós é o Jair Messias Bolsonaro. O outro diz, não, quem deve reinar, governar sobre nós é o Inácio Lula, né? Não, é direita, tem que ser esquerda, queridos. Os nossos irmãos e irmãs, a quem Pedro escreve, eles eram intolerantes ao que o sistema queria fazer com eles. Porque hoje o sistema, pastor, está dividindo a nossa nação, jogando uns contra os outros, tornando um inimigo do outro. E isso não procede de Deus. Nunca uma pessoa que é do céu não pode ser jogada por esse sistema de um lado para o outro. Não pode deixar a sua mente, o seu coração ser contaminado com essas coisas. Portanto, eles eram radicais. Eles diziam, o imperador nunca será senhor sobre nós. Só existe um Senhor e Rei, se chama Jesus Cristo. Verdade. Esse é o nosso Senhor. Ele reina sobre nós. O nosso reino não é deste mundo. Verdade. Ele dizia, olha, amados, vocês precisam ficar tranquilos, vocês estão por aí, não têm o que comer, não sabem onde vão dormir, não tem paradeiro certo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O apóstolo Pedro escrevendo, nós temos uma casa, mas não é aqui. Verdade. Nós temos uma pátria e não é essa. Não é. Né? Nós temos uma herança, uma recompensa, mas não vamos receber aqui. Então eles tinham isso muito forte, pastor, nos seus corações, e eles traziam essa vivência prática diariamente. E nós precisamos ter essa viva esperança da salvação. Exatamente. A identidade de cristão. Eles vão dizer que só Jesus Cristo era o Senhor. Não significa que, olha, não vamos obedecer o que está acontecendo. Não, não é isso. Vamos ser insubmissos, mas entender que só o Senhor é que governa a minha vida espiritual. Só o Senhor é que nos conduz em meio a tudo que está acontecendo. Não vamos ficar cativos da política, das coisas sociais. Exatamente. Nesse mundo. É isso que ele estava fortalecendo os seus irmãos e continua até hoje fortalecendo a mim, fortalecendo a cada um de nós, nos dizendo, olha, nós somos do céu, nós temos uma identidade e essa identidade nós precisamos observar ela para que ela não se perca em meio a tantas dificuldades, as circunstâncias, né, pastora, que nos rodeiam. E ele estava falando, olha, você é salvo para uma viva esperança. Então é algo que ele estava dizendo, não se deixem abater.
Eu quero, no nome do Senhor, pastor, deixar essa palavra para o seu coração. Não se deixe abater. Você é salvo para uma viva esperança. Não há salvação sem esperança, pastor. Não tem como. Não tem como haver. A salvação é algo divino. Dizer a você que a salvação vem de Deus. A salvação não é humana. A salvação não é social. A salvação não é política. Ela é divina. É uma herança incorruptível. Ela está reservada no céu para cada um de nós. A nossa recompensa não é aqui. A nossa casa não é aqui. A nossa pátria não é aqui. E a recompensa que nós temos está no céu. Né? Meu Deus. Então, quando ele diz no versículo 5, pastor, que essa é a salvação que está preparada para ser revelada no último tempo, ele está dizendo exatamente, você foi salvo, você está sendo salvo e será salvo, né? Isso é forte, hein? Isso é forte. Ele está dizendo, quando você creu, você foi salvo, entrou pela porta de entrada do reino, recebeu o batismo nas águas, o dom do Espírito Santo, abandonou o pecado, né? Você deixou uma vida de pecado para trás, você se arrependeu genuinamente, você foi cheio de uma nova vida, porque o seu espírito foi regenerado. E ele diz, você está sendo salvo hoje. Por quê? Porque nós continuamos sendo transformados. Verdade. Por isso ele vai falar lá sobre a salvação da vossa alma. Porque, pastor, quando nós somos salvos de nós mesmos, da nossa própria mente, do nosso próprio sentimento, né, da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos, então nós somamos com a vida do Espírito. E aí tudo vai se alinhando. Verdade. Né? Então, e também ele diz, você será salvo, porque esse seu corpo que você vive hoje será glorificado para a glória de Deus. Aleluia, Né? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Então ele diz, nisso exultai, pastor. Alegrai, essa alegria da salvação. É uma alegria, quando ele fala essa alegria, é indizível, é cheia de glória. E isso é algo que nos chama atenção, porque ele diz, olha, se alegrai porque vocês são salvos. Pois é. Se alegrai porque, talvez, agora eu quero acrescentar, o teu nome está escrito no livro da vida. Não se esqueça disso. Foi o que Jesus disse aos discípulos, olha, se alegre, não porque você expulsou o demônio, não porque você curou o enfermo, mas porque o teu nome está escrito no livro da vida. Quer dizer, a salvação é uma coisa linda, maravilhosa que o Senhor conquistou para nós quando nós se arrependemos dos pecados. Então ele diz, olha, exultai ao Senhor, mesmo nesse tempo difícil, Sim. mesmo nessas provações, se alegre, transpareça essa alegria da salvação, porque a salvação é algo indizível, é algo que só o Senhor Jesus conquistou para nós. É então, divino, não é terreno, divino. Não é política, não é do céu, meu filho. Então, que situação. Quando a gente entende e toma posse dessa certeza, essa viva esperança dentro de nós, a gente sorri, a gente se alegra, porque a gente sabe que tudo já se está passando, tudo está se concretizando, e aí eu então tomo posse, sou salvo, estou sendo salvo e serei glorificado, serei Glória salvo. Então isso é muito lindo, né? Isso Pastor, é muito será lindo. que falta essa alegria hoje às pessoas, a alegria da salvação? Será que você caminhou, ficou desgastado, desgastada, vivendo junto à igreja, caminhando com a igreja, sofrendo muitas dores, ao invés de exultar nessa viva esperança, será que você se cansou de muitas coisas, perdeu a alegria da salvação, se envolveu com o pecado, né? Se afundou no pecado, ficou envergonhado, ficou humilhado e se cansou, perdeu a alegria da salvação? Isso ocorreu com uma pessoa na história bíblica que foi Davi, mas chega um momento, pastor, que ele ora, e eu convido você a fazer isso. Ele corre para o Senhor e diz, restitui-me a alegria da salvação, porque ele sabia o que ele tinha perdido. E é interessante, né, pastora Davi, a pergunta, mas é possível perder a alegria da salvação? Davi está falando isso. Me devolva, Senhor, porque eu perdi, né? Eu perdi, é possível. Quantas pessoas, pastor, estão se arrastando na igreja, não tem alegria, não, sabe, a viva esperança, é como se não tivesse o céu, desligou do céu, né? Desligou da sua identidade. Então clame, se você está sentindo isso, você está com problema. Corra para o Senhor e diga, Senhor, estou com um problema, eu não mereço nada, mas eu preciso de socorro. Verdade. Né? É necessário reconhecer isso, né?
Então, é necessário entender que o apóstolo Pedro, ele era conhecedor da Escritura, ele sabia dos salmos, eles cantavam os salmos, oravam os salmos, ele conhecia esse texto de Davi. Portanto, ele sabia que a história de Davi, os judeus olhavam para isso tudo e eles entendiam o seguinte: o mesmo Deus que socorreu Davi, restituiu a ele, é o mesmo Deus que está conosco hoje. Meu Deus. Né? Então, olha, é necessário, eles viam que um homem caminhou e o coração dele não estava em cargos, não estava em posição social, o coração não estava na política do seu país, o coração estava no céu. Então, se o seu coração não estiver no céu, qualquer coisa vai te abalar nesse mundo. Se o seu coração não estiver no céu, qualquer coisa vai te entristecer. Se o seu coração não estiver ligado com o céu, você vai desistir. Preste muita atenção. Então, é necessário você entender que não há nada nessa terra que possa sustentar você. Não há nada fora de Deus que possa restituir a você essa alegria indizível da salvação, cheia de glória, né? A viva esperança. Então, entenda uma coisa, é em Deus que está a nossa viva esperança para a glória do seu nome. Deus é o mesmo. Continua o mesmo. Amém? Vamos orar, mesmo. pastor? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio Deus, obrigado, de mais uma vez poder compartilhar, Senhor Deus, uma porção da palavra, meu Deus, a cada um e a cada uma. Que essa palavra, que essas porções, papai, da palavra do Senhor, sirva como alimento de esperança, sirva, Senhor Deus, de alegria, Senhor, da salvação. Em nome de Jesus, que isso seja algo notório, Senhor Deus, na vida de cada um e cada uma. Que seja algo, meu Deus, meu Deus, quem não tem essa alegria possa ver essa alegria no rosto, Senhor Deus, de cada um e cada uma. Sim. E que o nome do Senhor seja glorificado, que essa alegria seja contagiante, contagie muitas vidas e que muitos, Senhor Deus, possam se alegrar, receber o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e entender que só o Senhor é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor e sempre será. Amém. Em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém. Amém. Que você seja a luz de Deus, que as pessoas olhem para o seu rosto neste dia e vejam o brilho celestial da viva esperança em Cristo Jesus. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.